Bom, o Chavantes perdeu a primeira partida no Campeonato Brasileiro da Série D para a equipe do Azures, jogando fora de casa. Vamos falar a respeito disso depois da vinheta. Antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você, se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar. Bom, pessoal, não vamos falar muito sobre o jogo, sobre a parte técnica, sobre a parte tática, sobre a parte física, até porque, repito, não vi o jogo em função aí dessa questão envolvendo a Confederação Brasileira de Futebol e não ter liberado a transmissão dos jogos feitos pelos clubes. Enfim, o prazo dado pela CBF até essa terceira rodada, e a partir dessa terceira rodada, talvez a CBF pode liberar aí para os clubes transmitir o jogo, e aí a gente fica mais à vontade aí para fazer uma análise dentro daquilo que a gente tá vendo. Mas em relação ao resultado, a gente acredita que o resultado é normal. Essa derrota para a equipe do Azures jogando fora de casa, eu acho que é um resultado normal para o Brasil, e a campanha do Brasil ela vai passar a ser dentro de casa, ela vai passar a ser nos jogos dentro do Bento Freitas. Se o Brasil conseguir os resultados dentro de casa, aí sim o Brasil ele dá um passo bem grande aí para conseguir uma boa campanha dentro da Série D do Campeonato Brasileiro. Como eu já falei, o Brasil ele não vai aspirar acesso. Acredito que isso nem é falado dentro do vestiário do Bento Freitas, na direção do Grêmio Esportivo Brasil e até mesmo entre os torcedores, até para não criar uma falsa expectativa para o torcedor, que a gente sabe que o torcedor ele vive de ilusão, o torcedor ele vive de expectativa, e a partir do momento em que o discurso passa a ser um discurso em que dá ao torcedor a esperança de que de repente o time possa buscar alguma coisa dentro do campeonato, aí sim o torcedor acaba criando aquela expectativa e aí acaba não se transformando em realidade. Então, para evitar esse tipo de frustração, para evitar esse tipo de ilusão que depois acaba não se confirmando dentro de campo, nem direção, nem comissão técnica, nem jogadores falam em possibilidade de acesso. Falam principalmente em fazer campanha digna. E eu acho que é esse o norte que o Brasil precisa ter nessa sua campanha na Série D do Campeonato Brasileiro. Perder para o Azures é normal, o Brasil teve mais jogador expulso, perdeu por 1-0 pelo placar mínimo, fica com um saldo 0, se mantém dentro da zona de classificação. O Azures acredito que é o melhor time da chave, acredito que vai conseguir os seus resultados dentro e fora de casa. É o time que talvez dentro desse grupo é o que tem o maior investimento, então tudo dentro da normalidade. O Brasil vai para o jogo contra a equipe do São José nesse próximo sábado, 20 horas, que me parece que é o horário que a direção entendeu que é o melhor horário para o torcedor ir para o estádio. Então, além de ser um jogo no sábado, final de noite, o torcedor tem gostado desse horário. Então a direção do Grêmio Esportivo Brasil mantém o horário do sábado às 20 horas no estádio Bento Freitas. O São José que também começou aí uma campanha dentro daquela igualdade do grupo, que é um grupo muito equilibrado, um grupo em que a gente viu aí que vamos pegar como exemplo aí o Barra, o Barra perdeu para o Brasil e ganhou bem do São Luís na segunda rodada, A equipe do Guarani perdeu para o Joinville e empatou dentro de casa na segunda rodada. Então a gente vai ter um equilíbrio muito grande, e o que vai definir realmente são os jogos dentro de casa. Então o Brasil, para esse jogo contra a equipe do São José, não tem muita negociação. Dentro de casa tem que ganhar. Dentro de casa não se negocia ponto, não empata. Vamos ver, o empate pode ser um bom resultado, não. O empate e a derrota são péssimos resultados. Eu acho que é isso que o técnico Emerson Cris e também a parte dos jogadores devem entrar no jogo contra a equipe do São José, acreditando que o empate é um péssimo resultado e a derrota é uma tragédia. Tem que entrar com esse espírito, tem que entrar com esse pensamento, porque
Daqui a pouquinho, um ponto pode ser importante, dentro de casa a gente não perdeu, não, pelo contrário. E outra coisa que eu já falei aqui nos outros vídeos, né, nessa nossa análise mais superficial da campanha do Brasil na Série D do Campeonato Brasileiro do que uma análise mais profunda, é de que, né, o Brasil ele precisa entender que dentro de casa a vitória é importante e às vezes o resultado ele pode ser ruim, ele pode empatar, ele pode perder, mas, né, não pode perder com medo de ganhar, não pode empatar querendo o empate, né? Então o Brasil ele pode empatar, mas dentro de campo com a postura de querer vencer, com a postura de pressionar o adversário, de amassar o adversário, de transformar o goleiro adversário no melhor em campo. Bom, gente, hoje nós não conseguimos a vitória porque o goleiro ele encarou o Manuel Neuer e fez defesas impossíveis dentro do jogo. Bom, aí se tem uma justificativa, porque o time criou, o time teve volume, o time pressionou o adversário, o time, enfim, teve inúmeras situações e acabou não conseguindo, né, colocar a bola para o fundo do gol. É do jogo. E o torcedor pode ter certeza aí, dirigente, pode ter certeza, jogador, que se o torcedor entender que o time ele teve essa postura de pressionar o adversário, de criar oportunidades e do goleiro ter sido melhor em campo, ele vai entender que o resultado foi circunstância do jogo. Agora, se por outro lado, né, o time não tiver empenho, não tiver luta e não tiver tentado, aí sim, aí é considerado um péssimo resultado e as críticas elas serão justas aos jogadores que estarão no Grêmio Esportivo Brasil. Enfim, gente, é o que dá para falar sobre a campanha do Brasil até agora. Uma vitória em casa, uma derrota fora, e eu acho que vai ser essa troca de pontos. Claro que o Brasil em algum momento vai ter que buscar alguma pontuação fora, porque não vai vencer todos os jogos dentro de casa, né? Isso aí eu acho que o torcedor ele tem essa consciência. Mas o pessoal pode estar pensando, mas tu tá te contradizendo que em casa não tem negociação. Sim, em casa não tem negociação, mas não quer dizer que tem 100% das vitórias dentro dos jogos em casa. Vai ter jogo que o Brasil vai ser pior que o adversário. O adversário vai ser melhor que o Brasil. Por mais que o Bento Freitas seja um amuleto para o Grêmio Esportivo Brasil. Para vocês terem uma noção, essa foi a segunda vitória do Brasil em jogos oficiais. Aliás, a terceira vitória, né? Porque o Brasil venceu o São José, venceu o Clássico Brapel e venceu agora a equipe do Barra na primeira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. E a gente sempre, e o torcedor sempre ficou na mente, na memória, né, os jogos do Brasil dentro do Bento Freitas, de que o Bento Freitas é a casa, é uma fortaleza e os adversários têm que penar para conseguir vitória. Nos últimos anos, os adversários têm chegado no Bento Freitas, têm aberto a porta da geladeira, têm pegado a cerveja, têm sentado no sofá, escolhido o canal e assistido uma série, assistido um jogo, enfim, feito tudo o que é possível. Então, o Brasil precisa mudar essa questão, essa relação do Bento Freitas com os campeonatos, né? O Bento Freitas precisa se tornar um ambiente hostil, um ambiente incômodo para os adversários. Recentemente viralizou aí, né, uma declaração do Renato Marcília, ex-árbitro, comentarista de arbitragem atualmente, né, em que numa roda ali de conversa, o camarada lá faz o questionamento dizendo que era difícil apitar no Maracanã, com pressão, com dificuldade do adversário, e o Renato Marcília interrompe. Cara, apitar no Maracanã é uma barbada, difícil apitar lá no Bento Freitas. Lá no Bento Freitas é que é complicado, com a pressão da torcida. Enfim, eu acho que pro torcedor também precisa isso, cara. O torcedor também precisa ter esse sentimento de que ele precisa ser o 12º jogador. Ele precisa pressionar. Por mais que no Bento Freitas e nos estádios de um modo geral, o público tenha mudado. A gente não tem mais aquele público do apoio incondicionalmente, né? Em alguns momentos a gente tem essa elitização dos estádios, a elitização da arquibancada, em alguns momentos até a gourmetização disso. Então, não se tem mais o torcedor que sabe
das dificuldades do time, que sabe que o time não vai ganhar sempre, que sabe que o time às vezes vai ter um jogo ruim. Não, vai ter o cara que é consumidor. E aí nós entramos numa situação bem perigosa, porque o consumidor não quer saber se o time vai jogar mal, ele quer resultado. Ele pagou e eu quero a vitória. Eu paguei, eu quero saber dos 3 pontos, eu quero saber da vitória, eu quero saber do espetáculo. E não é assim que as coisas funcionam. Então, né, isso também faz parte do futebol atual. Então, por isso que a gente precisa também ter esse cuidado, né, e ter também essa análise. E o Brasil também precisa fazer essa análise na arquibancada. Será que realmente vale a pena colocar o ingresso a R$60, tentar faturar na bilheteria, tentar resolver os seus problemas financeiros momentaneamente, do que ter um ingresso a 20 pila, ter o estádio cheio, ter um retorno de público e ter um retorno esportivo dentro de campo? Eu acho que isso precisa ser analisado. Te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o teu like, curta, comente e compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.